Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso novo webinar em português intitulado Ilustração Estilizada, Composição e Cores em Clip Studio Paint, apresentado por Gabi Tosati. Antes de começar o nosso webinar, eu vou compartilhar com vocês algumas informações. O webinar durará aproximadamente 1 hora. Todos os participantes ficarão em modo silencioso. Uma sessão de perguntas e respostas será feita nos últimos 15 minutos do webinar. Os participantes podem perguntar ao vivo na caixa de perguntas da plataforma GoToWebinar. Devido a restrições de tempo, nem todas as perguntas poderão ser respondidas. O webinar será gravado. O vídeo do webinar será compartilhado nas redes sociais e enviado por e-mail para todos os inscritos e participantes. Os apresentadores são Fahim Nias, Mário Quinones, quem fala, é a Gabi Tosati. Para quem se conecta conosco pela primeira vez ou não conhece o Clip Studio Paint, Clip Studio Paint é a sua solução tudo em um para criar surpreendentes ilustrações, quadrinhos, mangás e animações prontas para publicação. Para mais informações, visite www.clipstudio.net/n e www.graphicsly.com. E agora, eu vou deixar com vocês a Gabi Tosati e sua apresentação, Ilustração Estilizada, Composição e Cores em Clip Studio Paint. Muito obrigado. Oi, gente, tudo bom? Tá todo mundo me ouvindo? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu webinar. Estou muito animada para estar apresentando isso aqui para vocês. Eu agradeço a presença de todo mundo que se inscreveu. Fico muito feliz pela oportunidade. Então, eu já começo aqui agradecendo muito a Graphicsly por ter me chamado, me convidado para, enfim, mostrar um pouquinho do meu processo, um pouquinho do meu trabalho e fazer essa reunião super legal que eu espero conseguir sanar todas as dúvidas, explicar um pouquinho sobre como funciona o meu processo e, enfim, falar um pouquinho sobre tudo com vocês hoje. Então, primeiramente, eu tô aqui com o meu Instagram aberto, porque eu vou fazer uma breve apresentaçãozinha sobre, enfim, o meu trabalho, o que eu faço. Então, como vocês já devem saber, eu sou a Gabi Tosati, eu moro no interior de São Paulo e eu sou uma ilustradora freelancer desde 2015. Eu comecei bem cedo, porque eu sempre soube que, enfim, desenhar seria ali o que eu queria fazer. Então, eu comecei bem cedo, fui acumulando uma quantidade de público bem grande com o tempo, fazendo fanarts, e, enfim, o meu estilo chamou bastante atenção com o tempo. Então, eu criei essa gama aí de público me acompanhando e aí a partir disso eu fui conquistando clientes diferentes e hoje em dia eu trabalho focada em ilustração infantil, que é o que eu realmente gosto e o que eu tenho feito nos últimos anos, mas eu já estudei design gráfico e também já fiz um curso de animação 2D para descobrir ali se era realmente aquilo que eu queria, percebi que ilustração infantil era o que mais me chamava atenção, então eu parti para esse lado. E, enfim, eu acredito que a Graphicsly me chamou para fazer esse webinar para compartilhar um pouquinho justamente de como funciona o meu processo, porque muita gente tem interesse em saber como eu crio minhas ilustrações, como é o processo de colorização, como eu escolho minhas cores. Então, eu vim aqui, obviamente, compartilhar com vocês. E até o final, vou tentar controlar o tempo aí para a gente conseguir trabalhar junto, explicar tudo certinho, mas eu espero que não fique confuso e que eu não me embanane muito, porque admito que eu estou um pouquinho nervosa. Mas, de qualquer forma, eu espero que todo mundo consiga entender e vai ter a sessãozinha ali de dúvidas para vocês deixarem no final. Então, para a gente não enrolar muito aqui, vamos começar.
Então aqui a gente vai usar, obviamente, o Clip Studio Paint, que é esse programa que eu tenho usado aí nos últimos meses, e eu tô absolutamente encantada com todas as ferramentas que ele oferece, eu tô curtindo muito trabalhar com ele, ainda pretendo tornar a minha ferramenta de trabalho principal quando eu conseguir me acostumar com tudo que ele oferece, que é realmente muita coisa. E é com esse programa que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje. Então, além do Clip Studio Paint, eu também estou usando uma Intuos Wacom Média, que é a mesa digitalizadora que eu uso para trabalhar desde, enfim, 2012, 2013. Eu tenho ela há muito tempo e ela está aqui me acompanhando até hoje. Então, muita gente às vezes acaba perguntando, então eu já estou deixando claro aqui que é essa a mesa que eu uso. Então, vamos lá. Vou deixar essa tela branca aqui por enquanto eu vou conversando um pouquinho com vocês sobre, desde o começo mesmo, da gente criar ali a nossa ilustração. Para início de conversa, né, o ponto de partida para a gente criar ali uma ilustração é a gente começar a reunir nossas ideias, a gente é, a, reunir a nossa criatividade ali e pensar em uma forma visual de transmitir a nossa mensagem, de transmitir as coisas que a gente quer passar. Então, dito isso, a ilustração que eu planejei mostrar para vocês é uma coisa bem viajada, para poder dar ali uma noção de como funciona o meu processo criativo. Então, o que eu pensei, a primeira coisa que eu faço é, tá bom, o que eu vou querer passar aqui, o que eu vou desenhar? Nos últimos meses, eu tenho ficado bem ali envolvida em desenhar umas mulheres selvagens nos meus sketchbooks, e enfim, tem sido um tema que eu tenho gostado bastante, sabe? Ai, meninas que vivem na floresta, que são tipo Mowgli, sabe? Criada por animais e que, enfim, ficam ali no meio das folhas. Então tem sido uma coisa que eu tenho brincado bastante. Eu não tenho postado muito, porque é mais por hobby mesmo, eu fico ali viajando e eu quis trazer essa temática. Então, a conceitualização parte disso, né? Então, eu quero fazer uma menina selvagem e eu queria que ela fosse criada por panteras. Então, o desenho ali vai ter panterinhas, porque, enfim, eu tenho uma gatinha preta e eu gosto de brincar que ela é uma panterinha, então eu vou fazer a garota sendo criada por panteras. Então, a partir disso, então, eu quero fazer uma cena de que ela esteja sendo transformada numa pantera, porque, sei lá, passou uma estrela mágica e fez ela se transformar em uma delas. Então, essas são as minhas ideias. A partir dessas ideias, eu já começo a imaginar como é que eu quero que a composição da imagem seja. Então, eu já vou começar aqui a esboçar com vocês, porque mesmo antes de eu procurar referências, eu já faço uma, como eu posso dizer? Eu já faço meio que uma blocagem do que eu gostaria de como eu queria que as coisas estivessem posicionadas, né? Então, basicamente, né, a personagem, vamos dizer que a garota aí que eu falei em questão, né, que foi criada por panteras, eu faço bem rabiscado mesmo, tá, gente? Só para ter uma noção. Então, eu queria que ela tivesse meio que numa posição mais dinâmica. Eu pretendo aqui dar, inclusive, como eu posso dizer? Uma noçãozinha para vocês também de gesture, porque as pessoas também acham que meu estilo acaba tendo um, uma saída bem dinâmica para ele, né? Então, às vezes perguntam, né, como você faz para o desenho ficar tão dinâmico, para ele transmitir tanto movimento. Então, eu acho que a gente pode também ter aqui uma conversinha sobre gesture. Então, tá, vamos dizer que eu queria que eu faço várias versões, primeiramente, mas como eu já tenho na minha cabeça, né, eu já tenho pronto aqui como eu quero, eu vou fazer já meio que pronto, mas eu faço várias versões para ir testando, né? Então aqui a personagem vai estar assim e eu queria que as panteras estivessem meio que em volta dela enquanto ela se transforma, né? Então eu faço aqui o que é para representar as panteras, obviamente que tá totalmente assim, né? Quase não interpretável o que é isso aqui, mas na minha cabeça faz sentido. Então aqui estariam as panterinhas, né? E aí o que eu pensei? Em fazer um chãozinho de grama aqui que envolve eles, né? Porque como eu gostaria que ela tivesse ali na floresta, então eu quero fazer uma ambientação mesmo que mínima. Então aqui seria onde eu colocaria as graminhas, né, e tal. E aqui atrás vou fazer tipo como se fosse uma moldurinha aqui atrás, meio que assim. Talvez esteja um pouco grande. E aí é isso que
É isso que a gente faz aqui no começo, né? Tipo, aí a gente vai montando as ideias, não, achei que tá muito grande isso aqui, vou diminuir depois. Então, é só realmente ir jogando as ideias para você ir tendo uma noção de como as coisas vão ficar, né? E aí eu quero que a estrela apareça, porque ela vai estar se transformando numa pantera. Então, vamos fazer que a estrela tá, tipo, aqui dando a volta por ela, basicamente assim. Dando a volta. E algumas estrelinhas espalhadas. E as florzinhas aqui nos cantos, tá? Então, esse, por incrível que pareça, é o ponto de partida. Então, a gente vai começar a partir desse sketch bem feio. E aí, depois que eu montei essa ideia inicial aqui, que eu parto para as referências, que eu vou buscar coisas para me ajudarem a construir o processo de transformar a ilustração em algo entendível, né? Compreensível aos olhos humanos. Então, opa, desculpa, deu uma travadinha aqui, rapidinho. Coisa do meu computador que é velho, mas enfim. Então aqui tá o sketch e eu já reuni as referências para mostrar para vocês o que eu procurei e explicar um pouquinho mais sobre como a gente pode usar as referências para ajudar a gente ali durante o processo. Então tá. Nessa ilustração em específico, eu não usei tantas referências assim. Porque assim, eu já meio que tinha na minha cabeça como eu queria que fosse a menina, como eu queria que fosse a roupa dela, como eu queria que fosse o cabelo dela, mas muitas vezes eu uso referência para isso. Eu não tô com muita ideia de como eu quero que o cabelo dela seja, não tô com muita ideia das roupas. Então eu acabo indo ver fotos, enfim, outras ilustrações para ter umas ideias. Nessa em específico eu meio que fiz na minha cabeça mesmo. Só que uma coisa que eu precisei muito usar como referência é a anatomia da pantera, porque eu não estou muito acostumada a desenhar felinos, então eu preciso ali ter realmente uma maneira de entender como é que vai funcionar o corpo da pantera na hora de trazer para o desenho. Então eu já procurei fotos de panteras em várias posições, mas a que eu coloquei aí na fotinha é uma que dá para ver o corpo dela bem claramente, que dá para ver as pernas, enfim, o torso, o rosto. Aí eu peguei inclusive desenho, né? Desenho de felino, não é bem de uma pantera, né? Mas do felino, do narizinho, essas coisinhas. Enfim, eu me concentrei ali na foto para não confundir os felinos nem nada. Mas aqui, ó, dá para ver como funciona toda a estrutura dele, né, e tal. E aqui eu também peguei a referência de uma ilustração para explicar um pouquinho para vocês como a gente pode usar outras ilustrações, outras criações de outros artistas para facilitar ali o nosso processo de uma forma que a gente não pratique o plágio, né, que é uma coisa muito polêmica aí no mundo da arte. Então, essa ilustração que eu usei foi da Betsy Walton, e ela, assim, veio muito bem a calhar quando eu estava procurando, porque é basicamente o tema que eu estava querendo fazer, né? Uma menina que tá ali no meio do mato, que foi criada por panteras. E aí, depois que eu vi essa ilustra, eu fiquei, nossa, que legal, né? Bem parecido com o que eu queria. Então, ela me deu a ideia, por exemplo, depois eu acrescentei na ilustração a minha personagem usando uma máscara de pantera, que antes eu não tinha pensado nisso. Então, depois de ver essa ilustração, que eu falei, nossa, legal essa ideia da máscara. Então, eu meio que usei um elemento ali que eu peguei de inspiração na ilustração dela, mas quando vocês forem ver o meu resultado, vocês vão perceber que quase não tem nada a ver. Tipo, é uma ilustração completamente diferente, mas que eu tirei uma ideiazinha ali dela, por mais que eu não tenha me baseado completamente nessa ilustração. Então, essa é uma forma que a gente pode usar outras ilustras a nosso favor, sem que a gente acabe caindo ali na cópia. E é assim, um conselho que eu dou para vocês de fazer antes de vocês procurarem referências, porque no começo, quando a gente está aprendendo ainda a desenhar, a gente ainda não está ainda muito familiar com o nosso próprio estilo, a gente acaba procurando referências antes mesmo de pensar num conceito, antes mesmo de pensar no que a gente quer fazer. Então, eu acho que um conselho bom que eu posso dar para vocês é, primeiro tenta, assim, meio que fazer uma imagem na sua cabeça de como você quer que sua ilustração esteja, sabe? Imagina a ideia em si. E aí, depois que você tem a ideia, você pesquisa a partir dela. Vou usar um exemplo bem simples assim. Eu quero fazer um garoto com uma coruja no ombro. Sei lá, uma coisa que eu peguei aqui do nada. Aí você vai lá e pesquisa, sei lá, desenhos de garoto, para você ver, como é que eu quero que meu garoto seja, né? Eu quero que ele seja, enfim, com uma pele escura, o cabelo enrolado, ou eu quero que ele seja branco,
ou asiático, enfim, você vai procurando fotos, você vai procurando ilustrações que talvez tenham semelhança com o que você quer transmitir com o personagem, e aí você tenta ali transmitir as mesmas fisionomias para sua ilustra, mas sem, né, sem fazer o tracing, sem pegar completamente o negócio igual. É realmente uma forma de você só ter ideias. Então, tente fazer esse trabalho de não olhar muito para referência quando vocês estão criando. Se for um animal, por exemplo, ver a foto do animal, ver a anatomia. Por isso que eu sempre digo que é interessante a gente sempre estudar, antes de tudo, os fundamentos. Então, antes da gente aprender a fazer uma ilustração estilizada, que é o foco aqui do nosso webinar, a gente tentar se focar mesmo em detalhes que sejam realistas. Então, estudar a anatomia humana realista, estudar a anatomia da panterinha, por exemplo, realista, para depois a gente poder fazer de uma forma estilizada, porque eu sempre falo isso, mas para conhecer, para a gente poder quebrar as regras, a gente precisa conhecê-las. Então, se a gente for só, vou fazer de uma vez aqui estilizado, a proporção pode estar toda errada, você pode não estar entendendo direito, enfim, onde fica o ombro no corpo, qual o músculo do abdômen. Então, eu acho importante estudar os fundamentos realistas e principais dos personagens, do que quer que você queira desenhar, nem se for cenário, antes de você querer fazer algo mais voltado para uma estilização, né? Porque às vezes as pessoas gostam de pular etapas ou esperar que exista um caminho mais simples. Mas, enfim, dito tudo isso, então essas foram as referências que eu usei. Então, a partir dessas referências, eu voltei aqui para o meu sketch, né, que todo bagunçado. E aí, depois disso, eu começo a dar uma enxugada nas informações. Eu venho aqui e já faço, tipo, tá bom, ela vai ter uma máscara aqui do lado do rosto, né? Eu quero que ela tenha uma máscara aqui do lado do rosto e tudo mais. Eu acho que antes de eu começar aqui a dar uma enxugada nas informações, eu vou falar um pouquinho sobre gesture com vocês, né? Que é bem rapidinho mesmo para a gente não perder muito foco, mas como deixar as ilustras mais, né, mais dinâmicas, como trazer um dinamismo maior para o personagem, enfim. Então, vou usar um exemplo aqui bem simples. Vamos dizer que você está construindo a sua ilustração e você quer que a moça esteja, sei lá, parada. Você quer fazer uma moça parada. Então, vamos dizer que aqui esteja uma moça parada, né? É dentro do que você estava imaginando. Mas não tem movimento, né? Mesmo se a gente for dar uma enxugada nisso aqui, fazer o desenho um pouco mais detalhado, ainda assim não é uma moça que está parada de uma forma que você veria uma moça parada na rua, por exemplo, né? Se você vê uma moça totalmente estática desse jeito na rua, é até um pouco estranho, né? Então, sei lá, aqui está uma moça parada, mas o que você poderia fazer para trazer um dinamismo maior? Né? Obviamente que você estudar com foto, você pegar referências em diversas outras coisas, mesmo na vida real, sabe? É você tentar transmitir isso de uma forma não tão convencional. Então, por exemplo, ela tá parada, mas ao invés de fazer isso aqui, eu podia usar uma saída tipo assim, ó. Tipo, fazer uma linha assim. Aí, como estaria o quadril dela? Estaria um pouquinho mais para cima, assim, meio tombadinho pro lado. Ela estaria com o peito assim, a mão na cintura. E ó, tipo, já ficou muito mais dinâmica. Por mais que seja uma mulher parada, ela não tá em um movimento tão grande, já dá para ver que a ilustração ganhou um pouco mais de personalidade, né? De vida. Eu vou tentar dar uma enxugada depois para vocês entenderem o que eu tô falando, né? Porque desse jeito aqui, não sei se tá dando para ver muito bem. Mas ó, deixa eu abrir aqui uma outra camada. Opa, me confundir aqui nas camadas acontece sempre. Então tá. Então, sei lá, a personagem podia estar assim, ó, parada com o quadril para cima, quase como se ela estivesse meio brava, né? É engraçado como os gestures também podem transmitir o sentimento do personagem, da personagem, né? Então, talvez nessa situação ela esteja um pouco brava, ou talvez se ela estivesse feliz, fazer de alguma outra forma, sabe? Então, realmente viajar um pouco, observar também como na vida real alguém age quando tá irritado, né? Enfim, e viajando nisso. Então, normalmente, como
o que eu faço para minhas lustras serem mais dinâmicas é isso, né? Tentar pensar numa forma não tão convencional de fazer ali a pose do personagem, ao invés de fazer retão assim, fazer a curva aqui, né? E tudo mais. Então, só para a gente ter uma contextualizada, eu não quis me aprofundar muito, nem fazer nada muito complexo, para a gente não se perder aqui no tema principal. Então, a personagem vai estar aqui no ar, eu já dei meio que uma enxugadinha aqui em tudo. Aí eu vou pegar esse sketch e vou começar a dar uma contextualizada em tudo, né? Fazer ficar um pouco mais visível. Então, eu abro outra camada. Como vocês podem ver aqui, eu estou usando esse Brush Design Pencil. Talvez eu devesse ter mencionado antes, mas o brush que eu estou usando está aqui aparecendo aqui, ó, Design Pencil. Ele já é do default do Clip Studio. Todos os brushes que eu estou usando, eu não baixei nenhum. Eles já vêm tudo no Clip Studio. No máximo eu vim mexendo aqui, ó, nessas configurações que tem de ângulo, de densidade, estabilização, só isso que eu mexi. Eu não mexi em absolutamente mais nada. Eles já vêm com o programa. Então, eu vou começar a dar uma enxugada nas minhas ideias. Nada muito ainda complexo, né? Porque eu acho que é um pouco problemático se você, por exemplo, assim, já querer, nossa, deixa eu fazer o rosto dela aqui, ó, certinho, aqui onde eu quero que o rosto dela esteja, aí aqui o pescoço. Não, faz rabiscado mesmo, porque vai que você tem uma nova ideia no meio, ou você não gosta muito de algum detalhe e você quer tirar, e aí você precisa meio que apagar todo aquele trabalho que você demorou um tempão para fazer. E eu acho que não compensa, honestamente, tentar buscar perfeição durante o processo criativo. Eu acho que processo criativo a gente tem que ser criativo, então, né, se desprender de qualquer espécie de perfeccionismo, de, enfim, querer que fique perfeito, de expectativa, eu acho que isso ajuda muito. Então, ó, eu vou meio que só, eu quero que o cabelo dela seja assim, aí eu vou localizando. Então, eu quero que a máscara tampe metade do rosto dela, vamos dizer assim. Ó, você viu que eu desenhei a máscara mais aqui pro lado, no esboço anterior? Se eu tivesse já feito perfeitinho o rosto dela aqui, eu ia ter que apagar, porque e se eu tivesse tido essa ideia de fazer a máscara tampando o meio do rosto, eu já ia me ferrar um pouco, porque eu ia ter que apagar todo o outro trabalho que eu tinha feito. Então, se permitam mesmo fazerem esse processo bem rabiscado, bem bagunçado, que eu acho que isso ajuda na hora de criar, né? Então eu quero que o olho da pantera seja meio assim. Tá bem feio, tá, gente? Mas mas eu não estou buscando beleza nessa etapa da ilustração. Eu tô buscando só dar uma enxugada das minhas ideias. Então, sei lá, aqui, ó, o braço dela vai estar pra cá. Nessas partes, inclusive, eu até não coloco normalmente roupa no personagem, eu faço ele sem nada, pra daí depois, na outra parte, eu já pensar na vestimenta, que aqui por enquanto eu só quero realmente entender como vai estar ali, porque assim, ó, já tá dando para dar uma noção bem maior do que eu quero, do que antes, né? Então, já dá uma boa contextualizada nas ideias. Aí aqui eu já penso na expressão, né? Aí eu vejo se ficou legal, eu queria que ela tivesse mais impressionada, né? Porque ela tá se transformando, então eu não quero que ela esteja sorrindo nem nada, a partir da ideia que a gente teve. Ó, vocês viram, ó? Eu errei aqui o braço, tá muito próximo da máscara. Então, é fácil para mim vir, apagar e fazer de novo. Se eu tivesse feito super detalhado, eu já teria me ferrado um pouquinho, né? Então aqui eu faço inclusive os dedos assim, só para eu saber onde é que os dedos vão estar posicionados, os dedos da mão. Dessa forma. Aí a estrela vai estar aqui na frente, né? Mas de qualquer forma eu vou desenhar o corpo dela, mesmo que a estrela esteja passando na frente, para eu saber como tá ficando a anatomia, se tá fazendo sentido. Então, nem vou fazer roupa nem nada. Só realmente focando no principal. Então, eu quero que a perna dela já... Ó, vocês viram que o corpo dela tá fazendo esse movimento aqui, ó. Tá totalmente torto.
Que eu não quero que ela esteja estática, não. Eu quero que ela esteja num movimento bem dinâmico aqui. Talvez a perna um pouco mais para baixo, para não ficar muito próximo do cabelo. Eu posiciono aqui, ó. Ficou rabiscado mesmo, mas é isso que acontece. Aí eu faço até uma identificaçãozinha aqui das partes do corpo. Então aqui tem o peito, aqui o abdômen e aqui a virilha. As pernas. Se a proporção ficou errada, depois eu posso voltar e consertar tranquilamente. Eu gosto de fazer esses detalhezinhos no cabelo também. Outras coisas que vocês podem fazer para gerar movimento são o cabelo, as roupas, né? Então, sei lá, se ela estiver voando assim e a roupa estiver assim para baixo, não vai trazer movimento. Então, eu posso fazer a roupa tá acompanhando ali o corpo dela para gerar a sensação de que o movimento está sendo feito. Ó, a saia desse jeito, não tá só assim, né? Ela tá fazendo movimento. Podia estar voando um pouquinho para cima, mas como o braço dela tá aqui, eu não quero que atrapalhe. Então eu vou manter um pouquinho os pés no chão. Aí aqui na frente eu quero que esteja a estrela. Vou fazer assim, um negocinho assim, só para ter uma noção de onde eu quero que ela esteja, né? Essa bolinha aqui é a estrela. Eu quero que ela esteja passando por trás dela. Então, vou fazer aqui a cauda dela, chegando até aqui em cima. Então, pra gente não perder muito tempo aqui, como eu já deixei preparado, né? Porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer tudo tão rápido, eu já demonstrei para vocês mais ou menos aqui como é que eu faço daí para dar uma enxugada no desenho. Então, depois que a gente faz isso, basicamente o sketch mais enxugado vira esse, né? Então, aqui eu já tinha feito o outro sketch enxugado, eu já vou apagar esse aqui que eu fiz com vocês agora. Mas aí aqui tem o sketch enxugado, depois daquela blocagem super simplista que eu fiz, eu daí parti para essa solução. Então já dá para, né, já dá para ter uma boa noção de como vai ficar a ilustra. É isso que eu faço depois. Mas assim, o meu processo, pelo menos, ele não tem o contorno. Como vocês devem ter visto nas minhas artes, eu não faço contorno. Se você fosse fazer contorno, eu acho que você já podia partir daqui para o contorno. Como eu já vou direto para pintura, ainda está um pouco confuso demais. Eu não ia conseguir colorir da forma como está aqui, porque eu preciso fazer tudo certinho. É como se a minha colorização já fosse o contorno. Então eu começo a colorir já pensando nas bordas, em como tudo vai ficar. E desse jeito não tenho ainda como eu ter noção de muita coisa. Tipo, ela ainda tá sem roupa, né? Ela, sei lá, tá tudo muito confuso ainda. Então ainda vai ter mais um processo aqui de enxugar as informações. Então é um pouco mais trabalhoso do que se fosse só fazer o contorno, né? Então aqui eu vou meio que, por exemplo, essa máscara aqui tá toda zoada, né? Eu venho aqui e dou um. Não preciso fazer perfeito também. Aqui eu não tô ainda contornando ou colorindo. Então também não precisa ser perfeito, mas eu quero que seja o mais próximo possível do que eu pretendo, né? Então eu acabo tomando um pouco mais de cuidado na hora de construir. Então eu já vou pensando aqui no tamanho que eu quero que a máscara seja, em como eu quero que os olhos fiquem. Então, eu vou realmente me focando bastante nos detalhes da ilustra. Porque se eu deixar para fazer isso depois, pode ser que na hora de colorir fique muito confuso. Então, eu espero que esteja dando para vocês entenderem. Aí aqui, ó, eu senti que ficou faltando alguma coisa nessa parte, então eu vou puxar uma sobrancelhona aqui para ficar bem marcada a máscara, né? Como é uma máscara, eu não preciso fazer realista nem nada, então a gente já vai começar aqui a deixar mais próximo do que eu quero. Ela tá com uma carinha muito feliz, né? Eu não quero que ela esteja tão feliz assim, eu quero que ela esteja um pouco mais séria. Talvez assim. Isso. Então, olha a comparação. Por mais que esteja bem clarinho o de baixo, ó, dá pra ver que, né, tá bem mais apresentável essa máscara que eu fiz agora. Ah, eu quero umas bochechinhas também. E aqui mais largo, porque naquelas referências que a gente viu, né, a pantera ela tem essa parte aqui bem larga.
Então, se atentando ali às informações que a gente recolheu no começo, essa parte bem largona aqui. Então, já dá para perceber que a informação está bem mais clara. Agora, partindo aqui para a personagem, né, que é um dos elementos principais, o rostinho dela vai ser nesse formato. E falando sobre estilização um pouco também, que é um dos temas do nosso webinar, é um processo muito longo e que não acaba. Eu, principalmente, acho que não acaba. A gente vai pegando influências e inspirações de diversos lugares. Então, assim, não existe, sei lá, uma forma fácil de encontrar um estilo, sabe? É realmente com o tempo. Você vai acumulando ali conhecimentos e gostos com o tempo, e isso vai trazendo a gente para mais próximo de algo que seja original. Então, a forma como eu, por exemplo, consegui chegar no estilo que eu cheguei foi porque quando eu era bem nova, nossa, eu tinha o quê? Acho que uns 13, 14 anos, eu já comecei a desenvolver um estilo próprio, que obviamente que não era tão bonito, não era tão agradável, mas assim, eu já estava na busca ali e nem era algo que eu tinha muita consciência, sabe? Ah, eu vou criar um estilo próprio para poder chamar atenção e poder, enfim, vender meus desenhos, conseguir mais clientes. Não, isso era uma coisa que eu não tinha noção na época. Inclusive, eu nem sabia que eu podia trabalhar com isso. Tanto que foi só depois que eu entrei no meu curso de design, que eu percebi que, pô, dá para trabalhar com ilustração. Eu fiz design justamente porque eu achei que era o mais próximo de ilustração que eu conseguiria fazer no mercado. Porque até então, sei lá, na minha cabeça era muito difícil conseguir trabalhar com isso. Era muito perto do inalcançável, né? Então, eu não fui buscando um estilo com esse objetivo, eu só fui fazendo porque realmente eu fui juntando ali eu fui concentrando estilos que eu gostava, e aí chegou num ponto que virou uma coisa completamente minha. Então, assim, se você olhar para o meu estilo, você vai ver que vai ter influência ali de algum outro artista, talvez que você conheça, ou talvez, sei lá, da Disney, que é uma coisa que eu sempre gostei bastante, né? Eu sempre gostei da Disney. Ou de, sei lá, às vezes você vai encontrar várias coisas dentro do meu estilo que você já tenha visto antes e talvez tenha sido de lá que eu tenha tirado. Então, foi me concentrando nisso, tipo, ai, olha, esse artista, eu gosto muito da forma como ele faz anatomia humana. Nossa, o jeito como ele desenha corpos é muito diferente, porque isso aqui que eu tô fazendo, dá pra ver que não é realista, dá pra ver que nenhum corpo real é dessa forma. Então eu fui pegando ali influência de artistas que eu acreditava terem uma coisa que eu queria chegar lá, né? Ai, olha o jeito como esse artista faz os olhos, né? Mó legal, é meio diferente. Então, daí eu pegava o jeito que um artista fazia o olho e trazia semelhanças na minha arte. Aí agora olha como esse artista usa cor, né? Olha as cores desse artista. Aí eu tentava meio que pegar a inspiração das cores. Então, não existe uma arte 100% original. A gente vai pegando de lugares. Só que a gente tem que ter consciência que se a gente for, sei lá, traçar ou copiar por completo, a gente tem que dar os créditos, né? E depois de um tempo a gente meio que se acostuma com o nosso próprio processo, com nossas próprias coisas e se torna algo natural. Tipo, isso aqui que eu tô fazendo agora não é nada novo para mim, então eu faço muito automático. Às vezes fico até com dificuldade de explicar do meu processo. Eu tava meio receosa em fazer esse webinar antes, porque eu ficava, nossa, mas como eu vou explicar, sendo que é uma coisa que eu faço tão naturalmente agora, sabe? Mas eu acho que dessa forma vocês podem, enfim, transmitir o jeito como eu faço para a arte de vocês, ou pegar a inspiração disso, se basear nisso com o tempo. Então, é aprendizado, né? Mas não é de uma hora para outra que a gente pega isso, não. Nossa, por muito tempo eu tive muita dificuldade para. Até hoje, na verdade, eu vou falar assim, até hoje eu tenho dificuldade de desenhar à mão. É uma dificuldade muito real que eu tenho, que várias vezes sei lá, eu desenho umas mãos completamente erradas, eu preciso urgentemente estudar mais mãos, mas olhando referências, pegando imagens que ajudem a gente, que a gente vai conseguindo chegar num ponto que a gente se acostuma, né? Agora, sei lá, corpo, eu já tô acostumada a desenhar corpo, rosto também, principalmente. Agora, a mão é um negócio que ainda me confunde bastante. Então, já que a gente passou já um bom tempo aqui, não quero me enrolar tanto, vocês viram, né, que, ó, vou usar de comparação aqui, deixa eu aumentar a opacidade.
Aqui a gente tem aquela blocagem lá que eu fiz com a ideia geral, e aqui tem bem mais detalhado, então vocês conseguem ver a diferença, né? Aqui sim eu vou conseguir me basear na hora de colorir. Aqui sim vai ser fácil de eu entender onde é que vai ficar cada coisa. Então eu vou usar esse pequeno espacinho, tudo bem que não é a ilustra completa, né? Mas ó, ficaria assim, tá vendo? Esse aqui já é, eu deixei salvo esse sketch aqui já pronto, a partir desse outro. Então assim é sem detalhar e assim é com os detalhes já postos. Então eu já detalhei aqui o rostinho das panteras, o corpinho delas, a roupa delas, já defini qual que quero que seja a roupa. Então, ó, tá tudo aqui. A Illustrator tá basicamente quase pronto, né? Dá pra ver que ainda tá meio rabiscado, né? Que ainda tá meio desleixado, mas pra mim não importa, porque eu não vou contornar isso aqui. Isso aqui não é pra ser um contorno. Isso aqui é pra ser a minha base pra eu começar a colorir. Então, eu vou aqui apagar essa outra aqui que eu fiz com vocês, mas ó, ficou bem próximo ali do que eu queria mesmo. Então, vou deletar. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o processo de escolher cores, porque antes de eu passar para a colorização de fato, eu começo a escolher as cores. Então, como que eu escolho minhas cores, né? Ultimamente, as cores nas minhas ilustras têm chamado bastante atenção, porque elas não são cores convencionais. Eu podia muito bem pegar, sei lá, um verde. Vamos pegar aqui um verde aqui, porque, ué, flor é verde, né? Folha é verde. Então, fazer, sei lá, um verde, eu tô só fazendo para demonstrar aqui, tá? Um verde aqui, aí, sei lá, o céu de noite é azul escuro. Aí eu venho aqui, pego um azul escuro, coloco aqui em cima. Fica feio? Não, tem gente que usa cor realista e fica muito bonito, não tô desmerecendo quem usa. É só que eu quero aqui dar para vocês uma visão de como vocês podem usar cores não tão convencionais nas ilustras de vocês. Se vocês gostam de cores mais convencionais, sem problema nenhum. Mas como aqui eu estou falando sobre ilustração estilizada, consequentemente, eu gosto de usar cores estilizadas também, cores que não seriam consideradas habituais. É o que eu acho mais divertido, inclusive. Eu adoro ficar viajando na parte, nessa parte aí de escolher cores e tudo mais. Então, ó, sei lá, isso aqui seria, por exemplo, usar as cores um pouco mais convencionais, porque, sei lá, o céu é azul escuro, o chão de grama é verde e a estrela é amarela. Mas eu não quero essa saída. Para mim, essa saída seria um pouco simples e não transmitiria o que eu gostaria. Então, o que que eu pensei, né? A mensagem que as cores transmitem também ajuda a enriquecer as nossas ilustrações. Então, eu sempre tento, às vezes, sempre às vezes, né? Mas algumas vezes, quando eu quero que a ilustração transmita algo mais emocional, eu procuro pensar nas cores como emoções, né? E nessa ilustra, por ela estar retratando ali uma imagem mística, algo que envolve magia, qual cor a gente sempre remete à magia? Que muitas vezes a gente pensa, nossa, é algo mágico, o que que a gente vai pensar? O roxo é uma cor que é ali do misticismo. Então a gente vê desenhos de magos, eles estão com uma túnica roxa. A gente, enfim, é uma cor ali que traz esse mistério, toda essa questão. Então, o que eu pensei foi de fazer o roxo a cor predominante. Então, na minha cabeça, o roxo aqui vai ser a cor que vai trazer o toque de misticismo que eu quero, que predomine na ilustra. Então, vou fazer a grama roxa. E aí eu vou misturando com vários tons, né? Vai ter tons diferentes aqui de roxo espalhados. E isso aqui que eu faço em toda ilustra. Isso aqui é sem exceção. Toda vez que eu vou colorir uma ilustração, eu faço teste de cor desse jeitinho aqui que eu tô mostrando pra vocês. Feio mesmo, bagunçado mesmo, mas é porque depois vai dar para ter uma noção de como as coisas vão ficar distribuídas. Então, sei lá, eu quero que tenha roxo, eu quero que tenha um roxinho claro aqui no meio. Só para não ficar tanto no roxo, eu vou usar também um tom um pouco mais de azul. Então, eu vou vir aqui. Eu não gostei desse tom que eu escolhi. Aí eu vou ajustando, né? Eu quero um pouco mais forte. Aí eu vou ajustando. Ah, esse azul aqui tá bom. Pronto, escolhi os tons de azul. E eu quero também que tenha alguns detalhes em branco aqui. Aí no fundo, né, no céu, eu quis fazer um rosa, porque o rosa é uma cor bem próxima do roxo, né? Então, eu gosto de ter alguns detalhes rosinhas nos meus trabalhos. Então, eu quero que o fundo seja mais rosado. Então, eu vou escolher aqui um tom de rosa que eu acho que combina com o roxo.
Vou colocar aqui no fundo. Mas assim, vamos olhar aqui desse jeito que a gente tá agora. Tá muito monocromático, né? Tipo, o rosa já é uma cor que se assemelha ao roxo. Vários tons de roxo aqui embaixo. Eu gosto muito de colocar nas cores um ponto de destaque. Então, qual cor que é ali uma cor, tipo, contrária ao roxo? Uma cor que traz, sabe, que é completamente diferente do roxo e que vai trazer ali um toque totalmente diferente para nossa ilustra. Eu acho que é o amarelo e laranja, porque roxo é uma cor fria, né, uma cor mística. O amarelo e laranja, eles já são cores bem diferentes e que vão dar ali um toque muito... Eles vão acender a ilustração. Só de eu colocar aqui, já deu uma acendida. E aí eu quero também que o laranja seja a segunda cor predominante, né, para dar esse contraste com o roxo. Então eu vou pegar um tom de laranja que eu gosto que seja um pouquinho mais avermelhado, não tão voltado para amarelo, um avermelhadinho assim. Eu vou pegar esse laranja e eu quero que ela seja ruiva, que o laranja esteja no cabelo dela e que ele tenha algumas plantinhas laranjas aqui no fundo. Então, vou fazer assim. Pronto. Vamos dizer que essa é meio que a ideia inicial. E aí, a partir disso, eu vou fazendo a cor da pele dela, que já são outros detalhes. Então, eu quero que a pele dela seja um pouco mais escura. Eu gosto sempre de fazer a pele escura um pouco mais voltada para um vermelho do que para um amarelo. Que eu sempre gosto da cor um pouco mais voltada para o rosa, para o vermelho, do que para o amarelo. Então, seria vermelho. E como eu quero que ela, né, esteja querendo meio que se misturar ali com as panteras, eu vou fazer o vestidinho dela preto. Então, aqui vai estar preto. Meia calça em preto também. Não, marrom, não sei, em preto. E as panteras, obviamente, pretas. Então, elas vão estar aqui. Então, pra gente novamente não se estender tanto nessa parte, eu já tinha preparado aqui o teste de cor pronto. Então, basicamente, esse aqui é o teste de cor que eu tinha preparado anteriormente. As cores vão ficar basicamente assim. Dá pra ver que eu faço completamente fora ali, é só pra ter uma noção. Então, vamos dizer, ai, eu gostei das cores, mas eu acho que tá um pouco apagado, né? Eu posso vir aqui, muitas vezes eu faço isso, que eu vejo o resultado final e acho que tá muito apagado, sei lá. Então, a gente vem. Eita, deixa eu ir na camada certa, senão não vai dar certo. A gente vem aqui em filtro, né? Não, não é em filtro, não. Agora eu me confundi, porque eu ainda tô me acostumando com o programa, gente. Mas eu acho que é por aqui. Aqui. Aqui, isso. Tonal Correction, que dá só para apertar D, que é o atalho, né? Ainda não estou muito acostumada com o programa, mas é ali em Edit, Tonal Correction, e aí eu gosto de vir aqui na saturação. Aí eu vou mexendo aqui na saturação, às vezes, para ver se é o que eu quero mesmo. Não, eu quero que seja essa mesma, essa cor. E aí eu vou em saturação e dou uma aumentadinha, para dar para deixar mais vívido, né? Então, ó, já deu uma diferença. Por mais que eu não tenha aumentado tanto assim, já deu uma boa diferença. Então, é isso. Eu vou ajustando ali com aquelas ferramentas que a gente tem, caso eu não tenha gostado de algum detalhe. Então, é assim que eu escolho as cores, é assim que eu penso as cores nas minhas ilustrações. Algumas vezes, quando eu não quero pensar tanto, eu só jogo as cores mesmo, vejo que fica bonito e tá bom. Mas como eu já me acostumei a pegar cores não tão convencionais, pra mim é fácil, né? Mas eu tô explicando aqui como é que eu pego a partir de um conceito, a partir de toda uma criação, né? Pausinha para beber água. Então, né? Cores convencionais, cores ali que não são tão convencionais, mas que ajudam a transmitir a ideia. Ó, dá pra ver que ficou bem diferente o que eu pensei agora, por exemplo, do que eu tinha pensado antes. Então, às vezes as coisas mudam também, mas não sai da ideia principal. Então, tá, escolhi as cores. Agora, pra gente também avançar mais, vou mostrar para vocês um pouquinho, porque o tempo já está acabando, talvez eu tenha passado um pouquinho já do tempo, mas vou mostrar bem rapidinho como eu começo a colorir, né? Então, eu vou fazer aqui a moça, para mostrar. Então, aqui tá, escolhi a cor dela, que vai ser essa cor da pele dela. Eu crio uma nova camada, embaixo da camada aqui de esboço, que está em multiplicação. Crio uma nova camada, eu pego um brush ali que eu queira. No caso, eu uso esse brush aqui, Rio de Pen, ó, dá pra ver? Que ela é um pouquinho ruidosa na ponta, e eu adoro esse efeito. Então, eu pego esse brush aqui, da Rio de Pen, e eu vou blocando as cores.
assim, aqui, ó, eu vou fazer desse jeito aqui. Eu vou só rabiscar, porque o rosto dela, na hierarquia de camadas, vai estar abaixo do cabelo. Então, eu não preciso me concentrar em fazer perfeitinho em volta do rosto. Eu preciso me concentrar em fazer perfeitinho no cabelo. Então, tá, aqui tem o rosto, vou criar uma nova camada pro cabelo. Vou colocar uma cor escura. Eu faço isso muito, porque assim, se eu fosse já seguir com o laranja do cabelo dela, ele fica assim, até que dá pra ver bem, mas se for uma cor muito clara, não dá pra ver tão bem assim, ó, perto da pele dela dá pra ver que dá uma boa misturada. Não dá pra enxergar direito como é que vai ficar o resultado. Então, eu pego uma cor preta e aí eu vou fazendo bem certinho como eu quero que fique o cabelo em volta do rosto dela. Aí parece que tá bem pixelado, mas é até efeito do próprio brush que eu uso, que tem essas coisinhas em volta que dá esse efeito. Mas eu particularmente gosto. Tem gente que prefere algo mais macio, né? E tem como alterar isso aqui no brush se eu quiser, ó. Por exemplo, se eu pegar esse aqui. Peraí, deixa eu vir de longe assim, que dá pra ver melhor, acho. Aumentar o tamanho. É que esse brush em específico. Eu coloquei um efeito nele, por isso que não tá mudando. Ei, Laia. Mas deixa eu pegar nesse aqui. Acho que nesse aqui dá pra ver melhor. Ó, assim. Tá vendo, ó? Aqui dá pra ver melhor, porque eu não coloquei nenhum efeito na borda. Mas viu como tem como você escolher aqui como você quer que ele fique? Eu gosto dessa opção mais pixelada. Então, vai de gosto de cada um, né? Aí aqui eu vou fazendo basicamente isso, de seguindo as linhas, de contornando, deixando prontinho. E a hierarquia de camadas, ela importa muito na parte da finalização, porque eu, pelo menos, separo muitas coisas em camadas, muitas, para daí facilitar bastante a parte de fazer sombreamento. Então, eu venho aqui no cabelo. Eita, deu uma travadinha. Ah, tá. Tá salvando. Eu venho aqui, ó, vou seguindo as linhas que eu já tinha marcado. E é assim que eu vou colorindo, basicamente. Aí, sei lá, eu não vou fazer aqui inteiro, porque senão a gente vai demorar muito. Mas, ó, vamos dizer que essa parte do cabelo aqui eu pintei. Eu faço o cabelo todo nessa camada, tá? Eu vou terminar o cabelo nessa camada. Mas aí ele é laranja, né? Muita gente às vezes tem dúvida nisso. Eu venho aqui na camada, tem essa opção aqui que é trancar os pixels. Basicamente, tranca a camada. Eu vou clicar nisso e a partir dessa opção que o Clip Studio oferece, eu não consigo sair de dentro das linhas do cabelo, né? Então é só eu vir aqui e pronto, ficou laranja o cabelo do jeito que eu queria. E aí, eu faço isso em toda a ilustração. Então eu vou criando camada nova para fazer a máscara aqui em cima, né? Porque a máscara tá em cima. Aí, sei lá, eu vou fazer a roupa dela tem que ficar embaixo do cabelo, porque o cabelo ali tá por cima das roupas. Então não faz sentido eu fazer as roupas numa camada acima, então eu jogo para a camada de baixo. A grama, quando eu for fazer a grama, vai na camada de baixo. Então tudo eu vou controlando dessa forma a partir das hierarquias de camada e aí facilita muito o trabalho. Então vou fazendo isso em toda a ilustração. Até que chega num ponto que eu vou começar a fazer as sombras, né? Eu vou começar o sombreamento. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais enquanto eu vou respondendo as perguntas, porque eu já tenho a ilustra praticamente pronta. Eu tenho só alguns detalhes ali que eu não finalizei para justamente ir demonstrando com vocês enquanto eu for respondendo. Mas eu vou fazer aqui no rosto rapidinho, só para vocês entenderem bem brevemente como é que eu faço. Então, eu crio uma nova camada para fazer as sombras, né? Eu até gosto, inclusive, de primeiro fazer os olhos, a sobrancelha, mas, enfim, eu faço esses detalhes antes e aí depois eu vou para a sombra, porque daí eu faço a sombra a partir disso aqui. Mas dá para fazer antes também, se você quiser. Então, eu crio uma nova camada, eu vou criar uma. Eu vou usar essa opção aqui, ó, Clip to Layer Below. Eita, peraí que. Aí, pronto. Agora tá clipada na camada do rosto, essa outra camada, e eu vou fazer a mesma coisa que aconteceu ali no cabelo, só que em outra camada, entendeu? Ó, não dá pra eu invadir fora disso. Então, eu vou pegar um brush que eu goste, por exemplo, esse Design Pencil aqui que eu gosto bastante. Aí eu vou escolher uma cor mais escura, né, pra ser a sombra. Então, eu vou pegar aqui.
Ó, essa cor aqui tá boa. Aí eu vou diminuir, inclusive, a opacidade dessa camada para poder enxergar bem. Isso. Aí eu vou vir e vou marcar as sombras, onde eu quero que elas estejam. Então, eu vou marcando elas aqui em volta do rosto. Vocês podem escolher os brushes que vocês gostam mais. Eu particularmente gosto desse, eu gosto dos que tem esse efeito em volta. Então, eu vou usar bastante. Então, eu vou aqui marcando as sombras onde eu quero que elas estejam. Tá, vamos dizer que essas são as sombras do rosto. Obviamente que tem bem mais, mas eu quero dar uma agilizada aqui. Aqui tem as sombras do rosto. Depois disso, eu gosto que elas fiquem mais intensas. Então, eu vou criando várias camadas só para sombra. Então, eu clipo outra camada, pego uma cor mais escura, venho mais detalhadamente aqui, fazer a bordinha do pescoço dela. E aí, sei lá, eu faço aqui embaixo da sobrancelha. Tem, ó, embaixo do nariz eu gosto de fazer mais marcadinho assim. E aí eu vou fazendo dessa forma. Aí eu crio outra camada para clipar, vou fazendo várias, como vocês viram. Aí, ó, um brush que eu gosto muito de usar para fazer os detalhes de sombra mais suaves é esse brush aqui, que é o Shock. Eu vou pegar uma cor tipo um rosa, bem berrante assim. Esse rosa aqui. Vou colocar no Multiply. Isso, inclusive, é uma dica boa para quem está iniciando. Se você ainda não consegue escolher uma boa cor para ser a sombra, você pode simplesmente criar uma nova camada Multiply. Eu já como sei direitinho como eu quero que sejam as cores, as camadas eu faço normal mesmo, não preciso do Multiply. Mas no começo eu fazia muito isso de usar o Multiply por cima e a sombra ficava bem mais fácil de controlar. Aí eu uso a camada Multiply para fazer esse efeito aqui de sombra nela. Ah, não é o choque que eu uso, não, é o Pastel. Isso, desculpa, gente, eu errei. É esse aqui, é esse brush que eu gosto. O Pastel. Pastel. Aí, ó, eu vou fazendo uma sombrinha pra dar uma corzinha a mais, uma dimensão a mais na ilustra. Eu acho que tá muito berrante, inclusive. Eu vou dar uma. Isso, ó, bem melhor. Aí eu vou ajustando, entendeu? Eu vou fazendo isso com absolutamente tudo. Até que no final, deixa eu deletar aqui essas camadas, que agora eu não vou usar mais. Rapidinho. Até que no final o nosso resultado. Opa, esse não é o resultado. O resultado chega nisso. E aí a ilustra está praticamente pronta já. Eu já deixei preparado para, enfim, mostrar para vocês, então, mais detalhadamente, ó, aqui, como vai ficando. Da mesma forma, ó, aqui eu tô todas as camadas, ó, o tanto de camada. Todas as camadas que eu uso, ó, eu vou separando em todas elas, cada detalhe. Então aqui tem uma pantera, aqui tem outra. Deixa eu ver onde tá a menina, não sei onde é que ela tá localizada. Aqui. Ó, aqui tá a máscara, entendeu? Ó, aqui a sombra do cabelo. Isso aqui, ó, tudo isso aqui que vocês estão vendo são as sombras do cabelo. Ó, sombra do cabelo, sombra do cabelo. Então eu vou criando várias camadas para isso. E aí aqui eu deixei as panteras sem colorir para poder ir colorindo e vocês observando enquanto eu vou respondendo as perguntas. Então, Mário, se você quiser já ir mandando as perguntas para mim, caso ainda dê tempo, né? Eu não sei se dá muito tempo de fazer ainda. Mas se der, eu vou respondendo enquanto eu vou finalizando as panterinhas. Sem problemas, Gabi. Muito obrigado Eu que pela agradeço. apresentação até agora. Tem várias perguntas respeito à tua escolha de cores, por exemplo. Uhum. Aqui o Victor pergunta quais paletas que você mais gosta de usar nas suas ilustrações. Por exemplo, paletas mais quentes, paletas mais mágicas, como tu Uhum. define aquilo? Então, é Vitor? Vitor que perguntou? Uhum. Oi, Vitor, obrigada por estar assistindo aqui o webinar. Então, as cores que eu mais gosto de usar são cores bem parecidas com essa aqui que eu usei nesse Ilustra, que são um pouco mais fantasiosas. Eu gosto de usar cores mais quentes, então eu gosto de usar rosa, eu gosto de usar laranja, amarelo. Então, são cores mais voltadas para o quente, né? Mas eu também gosto de usar azul, que é uma cor bem fria. Então, varia bastante, sabe? Obviamente, todas as cores dão efeitos diferentes para as ilustras, então depende muito da ilustra que eu estou fazendo.
Então, mas na maioria das vezes, o que eu sempre pendo para usar, que eu tento até fugir um pouquinho para não ficar muito na mesmice, é usar rosa. Eu adoro rosa, eu acho que fica muito bonito. E amarelo. Rosa e amarelo eu acho que são as cores que eu mais gosto de usar com frequência nas ilustras. Uhum. Também sobre cor, a Luciana Lopes pergunta: você pensa, controla as cores de ilustração já pensando na impressão ou não existe aquela preocupação? Não, Lu, eu não me permite te chamar de Lu, né, Luciana? Luciana? Quem que Uhum, perguntou? isso. Sim, Luciana. Luciana Lopes. Então, Luciana, eu não penso não, eu não foco muito nessa parte da impressão. Eu sei que tem muita gente que se preocupa às vezes porque tem lojinha online e às vezes pensa em fazer focando no CMYK, né? E aí fica meio preocupado com isso, mas honestamente eu não me prendo muito nisso não. Às vezes o que eu faço é jogar pro Photoshop, né? E aí agora que eu tenho o Clip Studio, né? Aqui tem a opção de CMYK também, acredito, mas eu jogo para outro programa e aí, tipo, eu meio que coloco no modo CMYK e aí eu vou ajustando as cores que não ficaram bem, sabe? Eu vou ajustando as cores que eu não gostei muito de como ficaram, mas eu não faço pensando nessa finalidade, até porque eu não tenho lojinha online, para mim não é uma preocupação tão grande. Mas eu pretendo, inclusive, quando eu começar a usar aqui o Clip Studio, eu treinar um pouco isso sim, porque como eu trabalho bastante com arte editorial, eu preciso focar mais sim nessa parte de impressão. Então eu vou usar o Clip Studio bastante para me concentrar nisso, para tentar o máximo me acostumar com a impressão nas ilustras. Uhum. Aqui o Felipe Cavalcante pergunta se você se preocupa muito com o valor das cores para criar uma hierarquia e contraste. Ah, sim, isso é uma coisa que eu, inclusive, até deixei passar. Tipo, eu gosto muito de viajar nessa parte também. Então, sei lá, essa ilustra eu não consegui fugir tanto disso em alguns detalhes, porque, enfim, tem as panterinhas aqui, então eu precisei focar bastante no preto nela e tal. Mas, por exemplo, o cabelo da menina eu quis fazer ele mais claro, porque a pele dela já é um pouco mais escura e a máscara aqui também já tá mais escura, a roupa dela tá escura. Então, eu acho que ficaria tudo muito escuro se eu fizesse o cabelo dela preto, o cabelo dela marrom, até daria para fazer, mas eu foco bastante em fazer esse contraste, então uh, um cabelo ser laranja vivo desse jeito dá uma, ó, como a máscara salta, como ela parece que ela tá em relevo mesmo. Então eu foco bastante em fazer essa mudança de valores aí. Nessa ilustra não tem tanto, porque né, as panterinhas aqui, ó, escura, aqui tá tudo meio escuro, mas é uma coisa que eu presto bastante atenção, sim, na hora de fazer as ilustras. Eu acho que dá um toque bem legal, bem diferente. Legal. E aqui tem algumas perguntas que têm que ver com o tamanho ou dimensões que você trabalha quando cria um arquivo. Assim. Você se preocupa também com Ah, isso? Quais são suas configurações? pra ser bem sincera, eu sempre uso meio que a mesma coisa. Eu às vezes coloco um tamanho A4 mesmo, escolho o A4 e, enfim, aí 350 dpi, né? Mas tem vezes que eu quero fazer arte quadrada, tipo uma arte para Instagram, por exemplo, sei lá, um desenho que eu faço por diversão. Então, às vezes eu faço quadradinha para já ficar bonitinho no Instagram, no Twitter. Mas quando, por exemplo, esse desenho aqui já ficaria, não ficaria tão legal num quadrado porque ele já é mais comprido, né? Dá pra ver. Então, esse aqui, por exemplo, eu fiz numa folha 4. Aí acho que eu dei uma leve diminuidinha, não é totalmente A4, porque pra ficar perfeito na Ilustra, eu dei uma diminuidinha na altura. Mas aí eu vou controlando, tipo, eu não tenho muito. Não foco tanto assim em fazer a dimensão muito, sei lá, ai, tem que ser a 4, sabe? Não, eu só vou pegando a partir de como a ilustra fica. Se eu achar que vai ficar mais bonito um pouco reduzida, eu reduzo. Então eu não tenho muito impedimentos quanto a isso. Uhum. Em, agora, mudando um pouco a temática, é importante Uhum. estudar no instituto, universidade, para chegar a ser um ilustrador, ilustradora, desenhista. Então, tem muita gente que tem opiniões diversas sobre isso, né? Mas na minha opinião, não é necessário, porque desde que eu já estudei design, né? Não existe curso de
sei lá, existe curso particular de desenho, aí eu acho interessante fazer, né? Porque, enfim, aí a gente aprende técnica, a gente coloca em prática muita coisa que a gente vai levar para frente, realmente. Mas curso superior, assim, né? De, sei lá, faculdade, esse tipo de coisa, eu pelo menos eu não acho que é necessário, porque quando você for arrumar clientes, ninguém vai procurando o seu trabalho pedindo o seu diploma. Ai, manda aí, coloca em anexo o seu diploma, seu currículo e tal. Não, eles não vão procurar isso. Sério, em todos os trabalhos que eu arrumei, todos os clientes que eu fiz, nenhum jamais me pediu currículo. Eles vão te procurar pela qualidade do seu trabalho, pelo diferencial do seu trabalho e o valor que você coloca nele, né? Então, eu acho que eu, pelo menos, acho muito mais produtivo vocês investirem talvez num curso técnico mesmo, assim, particular, ou enfim, público, que mostre técnicas de desenho, que daí você vai estar aprendendo de qualquer forma, sabe? Isso vai enriquecer o seu trabalho. Pode parecer às vezes que não, por que que eu estou desenhando aqui esse quadrado, esse cubo e fazendo sombra nele? Pode parecer que não. Eu inclusive, fiz um curso assim, que eu tinha que ficar desenhando cubo, cilindro, de tudo quanto é jeito e colocando sombra neles. E parece que não, mas isso me ajudou muito a ter noção, por exemplo, de como luz e sombra funciona. Então, acho que vale muito mais a pena você investir num curso assim do que você procurar fazer uma faculdade que nem de desenho tem. Eu fiz design na época porque eu nem sabia que dava para trabalhar com desenho direito. Eu achei que eu ia ter que ir voltar para o design. Então, eu fiz design pensando nisso. Mas eu acho que se você tem noção que é possível, sim, trabalhar na ilustração, na área da ilustração, eu acho que compensa muito mais você procurar curso online, curso particular, enfim, eu sei que acaba saindo um dinheiro aí e tudo mais, nem que seja estudar por conta. Eu, pelo menos, acho que vale mais a pena estudar por conta, sabe, procurando apostila para baixar e tudo mais, do que, inclusive, eu fiz muito isso, melhor do que fazer um curso superior esperando que isso vá te conseguir trabalho, porque na área da ilustração isso não tem muito peso, não. Uhum. Bom, isso se relaciona com a seguinte pergunta: se é possível Uhum. viver da ilustração ou desenho no Brasil? Então, é uma pergunta bem complicada, porque eu ainda não moro sozinha. Eu morei sozinha, sim, já por um ano, mas eu ainda moro na casa dos meus pais, eu ainda tenho 22 anos, então eu ainda sou nova, eu ainda não experienciei como é que é eu me bancar totalmente a partir da minha arte. Óbvio que eu já tô bancando muita coisa, tipo meus últimos equipamentos que eu comprei, enfim, basicamente as minhas coisas pessoais, assim, sou eu que banco, mas eu não tive a experiência ainda de como é morar completamente com a renda voltada para a ilustração. A partir dos meus ganhos, dá para viver sim. Dizer que dá para viver de forma super confortável logo de início, que vai ser super fácil, não. Sabe, tem como, é possível. Eu pretendo fazer isso pelo resto da minha vida e conseguir ir acumulando clientes e dinheiro suficiente para ter uma vida confortável, para conseguir viajar e tudo mais. Só que vai ser complicado porque, querendo ou não, não dá para mentir. A indústria da arte no Brasil ela é muito desvalorizada, né? As pessoas não levam a sério o nosso trabalho, acham que a gente está brincando ou que é fácil. Quando a gente fala o valor, as pessoas fogem. Então, eu não vou mentir e dizer que é fácil ou que super dá para viver de arte no Brasil. Se é o que você quer, ótimo. Então, estuda bastante, investe nisso. Com certeza, eu acho que vale a pena seguir o seu sonho. Mas tenha em mente que não vai ser fácil, que vai ser algo que vai dedicar muito do seu tempo e os clientes não vão aparecer de uma hora para outra. Você vai ter que ir ali, enfim, ficar sendo cara de pau e mandando e-mail o tempo todo, oferecendo serviço. Mas não é impossível. Tem muita gente no Brasil, inclusive, que está aí fazendo um puta de um sucesso, tá aí seguindo a vida, uma vida super confortável, inclusive, desenhando. Então, assim, não é para desistir por conta disso, mas é bom ter essa consciência, né? Uhum. E Gabi, com a tua experiência na área da ilustração editorial, você pode dar alguma dica para quem está se iniciando naquela área? Então, essa área ela ainda é muito nova para mim também, né? Então, eu vou tentar dar aqui algumas dicas em relação a isso, mas honestamente, eu também tô aprendendo muito, eu também tô buscando essas dicas, inclusive, sabe? Eu fico atrás dessas dicas. Mas o que eu fiz para conseguir clientes nessa área, pelo menos, foi realmente que nem eu acabei de falar, sendo bem cara de pau
Então eu fui lá no e-mail das editoras, teve uns dias lá que eu basicamente sentava para procurar editoras. Então eu jogava lá no Google lá, algumas editoras, nomes de editoras, e pedia para os meus amigos ilustradores que trabalham com ilustração editorial me passarem contatos de editoras, ou tipo, ah, se você não puder pegar algum trabalho, me indica, por favor, sabe? Então ter esse contato aí com esse pessoal também é importante. Então eu fui caçando essas editoras e aí eu fui mandando e-mail, oi, eu tô aqui disponível, olha só, eu sou ilustradora, conheço meu trabalho, meu portfólio e tudo mais. E aí eu fui conseguindo esses contatos, né? E aí, às vezes, quando a editora falava, vai, a gente não tá recolhendo agora novos ilustradores, mas quando a gente tiver uma vaga, a gente te chama. E às vezes chegavam a chamar mesmo, às vezes nunca mais entravam em contato. Então, é, é um pouco complicado, mas com o tempo a gente vai conseguindo ali criar uma rede. E uma coisa que eu tô começando a fazer agora, inclusive, é criar um portfólio totalmente focado para arte infantil e ilustração editorial. Porque é importante a gente colocar no nosso portfólio trabalhos que a gente quer atrair. Então não faz sentido, sei lá, eu querer atrair trabalhos de ilustração infantil e editorial e no meu portfólio eu colocar só imagens de fanarts que eu faço ou cenários. Porque não é isso que vai chamar a atenção de uma editora para o meu trabalho. Então, eu vou. O projeto que eu estou fazendo agora, que no caso eu deixei, não agora no caso, mas eu dei uma arquivada nesse projeto, porque eu estou muito cheia de coisa. Mas quando eu tiver um pouco mais livre, eu vou pegar para retomar. Eu basicamente vou criar uma série de ilustrações infantis focadas em histórias clássicas, tipo, sei lá, o João e o Pé de Feijão, Alice no País das Maravilhas, o Gato de Botas. Eu vou pegar essas histórias clássicas e eu vou meio que fazer as capas da forma como eu imagino, da forma como eu gostaria que elas fossem, entendeu? Então, eu vou fazer esse projeto que é pessoal, eu mesma estou criando, eu mesma que estou sendo minha própria diretora ali, e vou colocar no meu Uhum. portfólio depois. Porque daí, assim, as editoras vão chegar no meu portfólio, elas vão ver essas artes e elas vão se interessar, às vezes, pelo meu trabalho, né? Então, assim, eu não recebo trabalho, às vezes as pessoas falam, né? Eu não recebo trabalho editorial porque eu não tenho portfólio para isso, ninguém me contrata, como é que eu vou fazer portfólio? Você não precisa necessariamente ser contratado para você colocar o seu trabalho ali no portfólio focado nisso. Você mesmo pode criar o seu portfólio, né? Criar o seu trabalho que você vai pôr ali. Então, é isso. Eu mesma, como eu não estou tendo muito trabalho voltado para ilustração infantil mais fantasioso, assim, né? De capa, por exemplo, de contos de fadas, eu estou focando bastante em ilustração editorial, mas o que eu gosto mesmo é dessa parte mais fantasiosa. Eu gostaria de pegar trabalhos mais assim. E como eu não peguei nenhum ainda, eu mesmo estou criando os meus para daí chamar a atenção de empresas, enfim, de agências que possam se interessar dessa forma. Mas eu acho que é basicamente essas as dicas que eu posso dar. Uhum. Bom, Gabi, as últimas duas perguntas. Hum, Uma tem que ver se tu trabalha com alguma tipo de mesa digitalizadora, qual que você recomenda. uhum. Então, como eu falei lá no começo, eu uso a Intuos Wacom, ela é a média, eu acho que é Intuos Wacom Pro Medium, que se vocês pesquisarem acho que aparece. É essa que eu uso. Inclusive eu ganhei, eu nem fui eu que comprei, eu ganhei ela do meu tio lá em 2012, 2013. Então, quando ele foi para os Estados Unidos, ele me trouxe a mesa e nossa, eu uso ela desde então e ela nunca me deu nenhum problema, de verdade. Ela é velha, tá aqui caindo aos pedaços entre aspas, porque ela tá super preservada, mas assim, é a mesa que eu uso desde então. É a mesa que eu mais estou acostumada, ela é a que eu mais gosto de usar mesmo. Eu até tenho uma outra aqui que é da XP Pen, que eu deixei lá guardada, mas ela não é minha primeira opção, não. Ela tá lá quando eu, enfim, tiver vontade de usar, eu vou lá e uso como um backup, mas as que eu gosto mesmo são as da Wacom. Então, Uhum. eu recomendo bastante, caso, principalmente para quem quer, sabe, trabalhar de forma profissional. Eu acho que as da Wacom atendem muito essa necessidade. Legal. Então, Gabi, a última pergunta tem que ver quanto tu demoras em criar a ilustração e quanto tu sente que já está terminada. Desculpa, pode repetir? Eu não entendi a Uhum. pergunta. Quanto tempo você demora criando uma ilustração Ah, e quando tu sente que já
acabou. Já não tem mais detalhe para continuar. Aham. Ai, olha, é complicado, porque eu vou olhando mesmo, tipo, eu vou fazendo tudo, aí às vezes eu sinto que, ai, falta alguma coisinha aqui, falta alguma coisinha ali, aí eu vou ajustando, ajustando, é uma pergunta bem relativa, né? Depende da ilustração. Sei lá, essa aqui, por exemplo, quanto tempo demorou? Ah, ela demorou aí, acho que mais de. Se eu fosse juntar tudo, né? Porque eu fiz ela em dias diferentes, eu não fiz ela de uma vez. Mas se eu fosse pensar aqui, eu acho que ela levou umas 7 horas, mais ou menos. É uma ilustra bem completinha, né? Ela tem bastante detalhes. Então eu tive que focar bastante aqui na parte da grama, né? Todos esses detalhes aqui da grama. Aí eu tive que focar na menina, na estrela. Então ela levou um pouco mais de tempo, sim. Inclusive ainda vai levar, porque eu preciso terminar aqui as panterinhas. Mas depende da ilustra. Se for uma ilustra bem mais simples, tipo, tem uma ilustra no meu Instagram que é só uma menina com umas flores saindo da camisa dela. Eu levei menos de 2 horas pra fazer. Então depende muito da ilustra mesmo. E eu sinto que tá acabando quando eu olho pra ela e percebo, ah, tá bom, né? Ah, tá bonita, Chega. assim, gostei, chega, já vou parar por aqui. Então, por ser meio perfeccionista, às vezes demora pra chegar nessa etapa, mas acho que todo mundo é perfeccionista com a própria arte, né? Então, Uhum, varia de cada um, varia de cada arte mesmo. uhum. Então, Gabi, a gente vai fechando as Uhum, perguntas. Quero te agradecer um monte pela apresentação de hoje, pelo teu tempo, por compartilhar o processo do teu trabalho. uhum. E também quero agradecer um monte para todo mundo que ainda está conosco assistindo esse webinar da Graphics Eclipse Paint Wacom. Eu vou compartilhar com vocês uma última informação. Em, Para mais informações, aprenda mais sobre o Clip Studio Paint, pode visitar o nosso site clipstudio.net/n e graphicsly.com. E lembrar para vocês que esse webinar está sendo gravado e vai ser subido ao nosso canal de YouTube de Graphicsly e de Celsius, Clip Studio Oficial. E também para mais informações sobre o trabalho da Gabi, não deixem de seguir ela nas suas redes, de Instagram, Gabi Tosati Art, ou Twitter, Gabi Tosati, e seu ArtStation, Gabi Tosati. Então, muito, muito, muito obrigado, Gabi, pela apresentação de hoje, pelo teu tempo. A gente gostou muito de tu processo. Não, Mário, eu que agradeço de verdade a oportunidade. Foi assim maravilhoso poder vir aqui, enfim, falar um pouquinho mais com o pessoal sobre o processo. É um privilégio ter esse espaço para dividir um pouco mais de como eu trabalho e é gratificante saber que as pessoas têm interesse em saber, né? Então, eu agradeço mesmo pelo espaço, por ter me dado essa voz, né, de falar com as pessoas e, enfim, agradeço todo mundo também que está assistindo, né? Fico muito feliz mesmo. Espero que todo mundo tenha gostado e que tenha sido útil. Oh, sim, todo mundo adorou, obrigado. E, por favor, continuem seguindo as nossas redes de Graphicsly, Clip Studio, e Wacom. Já vem mais webinars em português e também pode acompanhar os nossos webinars em outros idiomas, inglês, espanhol, italiano, francês e alemão. Então, fiquem conosco e até uma próxima apresentação. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.